são da nossa caminhada, mas o temor do Senhor também. E a gente perdeu esse temor dentro da igreja. E a apóstola Valnice, né, estava falando na palavra profética para a gente orar para que o temor do Senhor voltasse para a igreja. E aí, essa semana eu estava orando para que o temor do Senhor voltasse para a igreja, e o Senhor falou assim: então prega. Porque eu estava, na verdade, a gente estava vindo estudando a alma, né? A gente estava estudando a alma, a nossa personalidade. Então, essa semana eu ia dar mais um capítulo sobre isso, né? Para a gente continuar o estudo dos livros, né? Mas aí eu resolvi, o Espírito Santo mandou eu falar sobre o temor do Senhor. Então, eu me baseei na pregação de um pastor que chama John Bevere, e ele tem um livro só sobre isso, sobre o temor do Senhor. E aí, ele fala o seguinte: se você, né, Jesus também fala, Jesus fala sobre isso, né? Se você constrói uma casa sobre a areia, ela vai cair. Quando vier a chuva, quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade da vida, ela vai cair, a gente vai desviar. Agora, se você constrói sobre a rocha, pode vir a adversidade que for, você sabe onde você foi construído. E aí a gente pega aqui em Isaías 33, eu tô com todos os versículos já abertos, porque são muitos, mas eu vou passar o estudo também, para vocês terem, depois marcarem na Bíblia de vocês. Ele fala o seguinte, Isaías 33, capítulo 6, versículo 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. E aí, ele fala o seguinte, quando Ló é avisado pelos anjos de que Sodoma seria destruída, ele volta nos genros dele, né, que eram os noivos das filhas, e fala, gente, vamos fugir, porque o Senhor vai destruir a cidade. E o que acontece? Eles zombam de Ló. Eles falam assim, você tá ficando doido. Deus vai destruir Sodoma? Não, ele está acostumado com o padrão que eles viviam. É um perigo a gente se acostumar com o padrão do mundo que a gente vive. Então, eles acharam que era brincadeira e não acreditariam. Eles morreram na destruição. Eles não temiam a Deus. Mas quando Jonas chega em Nínive e ele fala, gente, Deus vai destruir a cidade. O pecado de vocês está muito grande, né? O que o rei daquele local faz? Ele faz todo mundo jejuar em arrependimento, vestir pano de saco, colocar cinza sobre a cabeça, até os animais foram obrigados a jejuar, em arrependimento ao pecado. E Deus não mandou a ira dele, não mandou a destruição. Por quê? Porque eles arrependeram. Então, a diferença entre Nínive e Sodoma e Gomorra era que Nínive tinham pessoas que temiam a Deus. Quando eles pensaram assim, Deus pode nos destruir, Deus pode acabar com tudo que está aqui, porque nós estamos ofendendo a Deus, eles falaram, cara, precisamos mudar. Diferente de Sodoma e Gomorra. E é interessante que ele explica que no original, na Bíblia fala assim que os pecados de Sodoma se achegavam à face de Deus. Mas quando fala sobre os pecados de Nínive, fala que o pecado estava diante de Deus. Então, ele até fala assim, se aproximava de Deus. Os pecados de Sodoma e Gomorra estavam se aproximando de Deus, mas de Nínive estava face a face a Deus. Então, dá para a gente entender que os pecados de Nínive eram maiores do que o de Sodoma e Gomorra. Mas a diferença é que Nínive tinha um coração temente a Deus e se arrependeram. Então, depois também a gente vê aqui em Atos 13, 20. Deixa eu ver se aqui é Atos dos Apóstolos. 13? Estou no lugar certo? Atos dos Apóstolos, será que eu não estou errado? 13, 26. Eu que estou lendo errado. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Tem gente que acha que temer é a mesma coisa que medo, mas não é a mesma coisa que medo. Tem gente que fala assim, não, a gente precisava ter temor a Deus antes da graça, agora a gente vive na época da graça, é Novo Testamento, a gente não precisa mais temer a Deus, mas Pedro, em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, que andou com Jesus, falou, irmãos, precisamos temer a Deus. E aí a gente vai aqui agora para o Salmo 111, 10, que fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. O princípio da sabedoria, ele vem do temor a Deus. Porque se a gente não teme a Deus, a gente não tem a sabedoria de Deus, a gente tem a sabedoria do mundo. E essa é loucura para Deus. E fala a mesma coisa no Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o conhecimento do santo e é entendimento.
Então, a gente entende aqui que a gente precisa temer a Deus. Se a gente é um cristão que não teme a Deus, a gente é um cristão que faz as coisas que Deus não aprova, porque a gente não tem sabedoria. Então, o temor do Senhor, ele também é o princípio do conhecimento. Mas qual é o conhecimento? O conhecimento de Deus. Então, a gente vai para Provérbios 1:7, que fala exatamente isso. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai fazer uma correção, né? Ou vai ouvir uma correção, a gente pensa, você está querendo me pôr em condenação, você está querendo trazer legalismo sobre mim. Mas o Senhor corrige aqueles que amam, né? E como que a gente vai ter o conhecimento de Deus, como que a gente vai renovar a nossa mente em Cristo se a gente não teme a Deus? O princípio do conhecimento é temer a Deus. Como é que a gente vai ver as coisas como Cristo vê? Então, em 1 João 4:8, as pessoas às vezes usam esse versículo para falar que a gente não precisa temer a Deus. Que fala assim, quem não ama, não conhece a Deus, não, peraí. O amor lança fora todo medo. Mas o amor que ele está falando, esse medo que ele está falando, é daquele medo que nos paralisa, um espírito de medo que nos impede de progredir. É um espírito de medo que Satanás traz sobre a nossa vida. O temor do Senhor não é isso. O espírito do temor, ele anda junto com a honra, ele anda junto com a reverência, ele anda junto com o amor que nós temos por Deus. E aí a gente vê aqui em 1 Pedro 2,17, que fala assim, uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. E aí ele conta uma história de um amigo dele, pastor, que tinha uma igreja e tal, casado, e de repente ele cai em adultério, e depois ele cai numa fraude, e aí ele vai preso. E quando ele foi preso, esse pastor, o John Bevere, ele vai visitar esse amigo dele, chama Jim, na cadeia, e fala assim, Jim, mas quando que aconteceu? Quando que você parou de amar Jesus? E aí o Jim fala para ele assim, eu nunca parei de amar Jesus, mas eu não temia a Deus. Então, as igrejas, elas estão cheias de pessoas que amam a Jesus, mas não temem a Deus. E é o temor do Senhor que nos faz permanecer, é o temor do Senhor que nos santifica e nos faz permanecer na nossa caminhada com Deus. E aí a gente vem para 2 Coríntios 7:1, que fala assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Já deu para ver que esse negócio de que temor é coisa do Velho Testamento caiu por terra, né? Porque eu já abri agora a mesma quantidade de versículo no Novo e no Velho. Então, assim, o temor do Senhor, ele é necessário para os nossos dias. Muita gente fala, nós estamos no tempo da graça, mas essa frase, tempo da graça, ela virou oba-oba. As pessoas não têm reverência mais com Deus. As pessoas sobem no altar, você vai lembrar disso, talvez, Tiago, quando a gente era criança, mas a Mari com certeza lembra disso. Não sei vocês. Mas quando a gente era criança, eles não deixavam nem as crianças subir em cima do púlpito, do altar. Não podia. Você não subia em cima do altar antes de orar. Eu estava até conversando com a minha mãe, eu falei assim, mãe, quando a gente chega na igreja, às vezes, a gente fica tão disperso, é uma luz que troca, é uma fumaça, é um som mais alto, é um trem que cai. E eu estava lendo aquele livro do irmão Yun, na China, e eles estudando durante 7, 8 horas, escondidos dentro de uma caverna, sem ter o que comer, o que beber. E a gente vai para a igreja 45 minutos, nós ficamos olhando no relógio para saber se está acabando. E aí a minha mãe falou assim, mas quando a gente vai para a igreja, antigamente, as pessoas chegavam e a cada um para o seu banco, ajoelhava e orava para entrar no espírito de adoração. E hoje a gente chega na igreja, a gente vai bater papo, a gente vai postar no Facebook, no Instagram que a gente está na igreja, a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai ficar queimando o tempo lá fora porque não quer entrar. Por que a gente está com esse receio de entrar na presença de Deus? Por que a gente não tem coragem de chegar e se ajoelhar e adorar e se colocar diante de Deus? Eu falo que, assim, se eu for olhar minha vida do passado para cá, quando eu comecei a parar de chegar na igreja e entrar no espírito de adoração, eu já estava desviando. Já estava me afastando de Deus. E aí, como eu não queria adorar, porque eu não conseguia chegar diante de Deus, porque eu sabia que eu estava errada, o que aconteceu? Eu esfriei. Então, eu ficava lá fora. Aí eu ficava batendo papo,
ficava mexendo no telefone, ficava presa dentro do carro. Você lembra, né, Tiago? Ficava escutando música dentro do carro até começar a hora da palavra, só entrava na palavra. Não tinha coragem de adorar, não conseguia adorar. Então, sem santidade ninguém verá Deus. Essa falsidade que as pessoas pregam hoje, que você não precisa se preocupar. Eu até estava pensando, eu postei uma frase esses dias naquele livro do devocional, que falava assim, Deus te ama como você é. Ele te ama como você é, mas isso não significa que você não precisa mudar. Deus te ama como você é, mas ele te chama para correção e para aperfeiçoamento. Você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Deus não chamou para a gente ficar do jeito que a gente está. Porque se a gente fosse ficar do jeito que a gente está, Deus não precisava de morrer na cruz. Então, em Hebreus 12, 28, fala assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, para a gente adorar a Deus de modo aceitável, nós temos que ter reverência. Nós precisamos entender que Deus não é qualquer pessoa. E no Salmo 19:9 fala assim, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. Eu acho que a gente nunca tinha reparado tanto de vezes que na Bíblia fala para a gente ter temor, né? Então, o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor não é ter medo de Deus, porque quem tem medo não tem intimidade. Quando Adão e Eva pecaram e Deus perguntou, cadê vocês? Eles estavam com medo, eles se esconderam. Eles não estavam com temor, porque se eles estivessem com temor, eles não tinham pecado. Eles não tinham comido. Então, o temor é um profundo respeito, é uma reverência por Deus, por quem Ele é, por tudo que Ele declara santo. Temor é atribuir a Deus Altíssimo, um infinito e mais elevado lugar de honra na nossa vida. É tremer diante do privilégio da presença de Deus e da sua palavra. É louvar somente a Deus com louvor apaixonado e paixão de graça contínua. É amar o que Deus ama, é honrar o que Ele honra, é odiar o que Ele odeia e é defender os interesses dele como o nosso interesse. É a disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Essa atitude impede você de pecar ocasionalmente, constantemente e completamente. É submeter a nossa vontade para ser a dele. Não há nada corrupto no temor do Senhor. É a manifestação do Espírito Santo, é o deleite de Jesus. Aqui é interessante porque a disposição interna que produz um pavor de pecar contra Deus. Quando você vai na história de José, e José está lá na casa de Potifar, e a mulher de Potifar chega para cercar ele, né, para dar o bote, assim por dizer, né, ele fala com ela assim, Deus, né, assim, que Deus me livre, assim, né, não lembro agora a palavra que ele usou, mas ele fala assim, eu não posso pecar contra Deus. Em abrasileirada ele fala assim, Deus me livre de pecar contra o Senhor. Né? Então, assim, o foco dele não estava assim, Deus me livre de Potifar descobrir e me jogar na cadeia. Ou assim, se alguém chega aqui e vê o que está acontecendo, eles me matam. Não, o medo dele de fazer errado era de que Deus saberia e ele ofenderia a Deus. Esse é o pensamento correto. Eu não posso falar porque eu vou ofender a Deus. Eu não posso assistir determinado programa porque eu vou ofender a Deus. Eu não posso mirar porque eu vou ofender a Deus, não as pessoas. E aí, em Isaías, peraí que eu fechei errado aqui, já tinha fechado. Provérbios 16:6 fala assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, o temor evita a gente de pecar. E o pecado deliberado, que é o pecado perigoso, que Deus vai te alertando que isso não está certo, isso não está certo, e você escolhe continuar em pecado, você continua em pecado. Isso faz com que a gente perca a presença de Deus, porque Deus não habita junto do pecado. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, Isaías 2:3 fala assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e o temor do Senhor. O Espírito Santo traz esse temor, né, sobre nós. E ele conta uma história que ele foi num evento aqui, num congresso aqui em Brasília. E aí, quando ele chega, ele vê aquela multidão de pessoas, vários ônibus, estava lotado, tinha milhares de pessoas. E aquele tanto de cantor famoso brasileiro e tal. E ele entra lá e não tem a presença do Senhor. Não tinha presença de Deus. E aí eles começam a louvar e louvam por 1 hora e ele não sente a presença de Deus. E aí chamam ele para pregar. No que chamam ele para pregar, ele fica em completo silêncio.
E aí vai passando o tempo, as pessoas, bom, o que está acontecendo? Era para ele estar pregando. Todo mundo voltou a atenção para ele. O que as pessoas estavam fazendo? Estavam comendo. Todo mundo já foi em congresso, né? Tava batendo papo, tava conversando, um tava vendo um negócio, outro tava vendo outro, e aquela dispersão. E aí ele vira para as pessoas e fala assim: Deus não está aqui. Tem 1 hora que eu estou aqui, Deus não está aqui. Porque se você vai na casa de uma pessoa e essa pessoa não te dá atenção, mas fica conversando com o outro, ou fica de má vontade, você de novo, você acha que ela vai voltar? Você acha que ela vai ficar confortável de estar na sua casa? Não. Deus é da mesma forma. Ele não vai ficar num lugar onde não tem reverência, onde ele não é adorado, onde ele não é o principal motivo de estar ali. E esse é o problema da igreja brasileira. Esse é o problema não só da brasileira, né? Mas de várias outras nações também. A gente perdeu o temor do Senhor. A gente vai para a igreja por comodismo, por status, porque está acostumada a ir. Mas a gente não vai com o coração para buscar a Deus e para dar a Ele um culto aceitável, um culto de honra e de reverência. E é por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Quando teve o segundo turno, antes do segundo turno, teve uma menina que profetizou na Assembleia de Deus, falando que Deus ele ia limpar os altares dele, porque no altar dele está com prostituição e hipocrisia. Na mesma época, assim, nos mesmos dias, um angolano, profeta angolano, profetizou lá em Angola que o Bolsonaro ia perder, porque existiam anjos principados que estavam tirando, forçando ele a sair do poder, e tinha um anjo querendo impedir que ele saísse do poder, e os santos estavam orando por ele, o problema é que os santos estavam caídos. Deus falava com ele claramente que as pessoas que estavam orando pelo Bolsonaro não tinham vida de santidade. Então, elas não tinham autoridade. A perseguição que está começando, ela veio para... É igual quando Deus deixou Nabucodonosor invadir, foi igual todas as vezes que Deus deixou Israel ser invadida e ser levada para cativeiro. Por quê? Porque as pessoas tinham perdido o temor do Senhor. E é a questão da obediência, né? Porque se a gente obedecer, a gente come o melhor dessa terra, mas a gente escolhe escutar os nossos próprios caminhos e viver o que o mundo vive, fazer o que o mundo faz e não escutar a Deus. Então, aí a gente vai para o Salmo 31, 19. Sejam como grande é a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que a vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. O temor do Senhor, o temor do Senhor, ele é um princípio também para proteção. No Salmo 34, 7, a gente vê: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem? No Salmo 91. Dos que temem a Deus e os livra de todo mal. No Salmo 89, 7, fala: na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Então, o temor do Senhor, ele traz a bondade de Deus, ele traz a proteção de Deus, e a boa vida, a vida com abundância, ela começa no temor do Senhor. E na Bíblia fala de 2 tipos de presença de Deus: a onisciência, Deus que tudo vê, tudo sabe, e a presença manifesta de Deus. E essa presença manifesta de Deus só é encontrada em locais onde tem pessoas que temem a Deus, que têm reverência. E aí, ele fala que a gente não teme a Deus porque a gente ignora a glória de Deus. A gente não consegue entender como que a glória de Deus é. E Deus nos mostra, a Bíblia nos mostra como conhecer a glória de Deus de 2 formas. A primeira é em nosso espírito. Nosso espírito testifica. E a segunda é observar as obras de Deus. Na Bíblia fala: o homem é indesculpável por não acreditar em Deus, porque a natureza testifica dele. E eu estava lendo o livro, a gente está lendo um livro de apologética que chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que mostra pela ciência como que é impossível você não acreditar em Deus. Você tem que ter mais fé para acreditar que Deus não existe do que acreditar que Deus existe. E aí, nesse livro, ele fala o seguinte, que as leis do universo, elas foram criadas de forma tão exatas e precisas que se você mudar uma vírgula de lugar, um zero de lugar, toda a vida na Terra seria impossível. São mais de 100 leis que regem o universo, que são extremamente precisas, e se qualquer uma delas fosse alterada, a vida na Terra seria impossível. Impossível. Olha o nível de precisão.
Nós aprendemos na escola que o mundo foi criado pelo Big Bang. O que os professores fizeram questão de não dizer é que o Big Bang prova que o universo foi criado por Deus. O Big Bang, ele nada mais é do que a comprovação. Eles conseguiram, com satélites e cálculos matemáticos, comprovar que o universo ele teve um começo. O universo ele era sem forma e vazia, ou como os cientistas gostam de dizer, ele não tinha espaço, tempo e matéria. E, de repente, no momento preciso, algo explodiu e se formou o universo. E exatamente, a gente vai lá em Gênesis 1:3 e lê. Deus disse, haja luz. O Big Bang foi uma explosão de luz. Então, o que até cientistas agnósticos tentam fazer a gente acreditar é que o Big Bang é só um fogo de artifício que aconteceu e o resto todo foi do acaso, mas é impossível o Big Bang ter ocasionado do acaso. Então, a grandeza de Deus, toda a perfeição da criação, da natureza, é impossível não existir um Criador. E esse Criador que fez os céus e a terra e tudo que nela há, ele não é qualquer pessoa. A gente precisa entender isso, que a gente não está falando de qualquer ser. E aí a gente fala assim que ele falou sobre as pessoas que foram retiradas do Egito. Quando as pessoas foram retiradas do Egito, e Moisés subiu no monte e ficou lá 40 dias, eles pediram para que fosse criado, né, um Deus para Arão. E Arão cria um bezerro de ouro e ele fala assim, aqui está o Deus que te tirou do Egito. E ele aponta, né, para o bezerro de ouro. Aqui está o Deus que te tirou do Egito. E amanhã iremos celebrar a festa do Senhor. Quando você vai para o hebraico, a palavra Deus que eles usaram para afirmar o Deus que te tirou do Egito é o Elohim. E essa palavra é usada diversas vezes na Bíblia para falar do Deus vivo e dos deuses falsos. Mas a palavra usada para falar do dia do Senhor é Yahvé. E a palavra Yahvé nunca foi usada na Bíblia para falar de um Deus que não seja o Deus vivo. Então, aqui a gente vê que Israel, eles sabiam que quem tirou ele do Egito foi Yahvé. Eles sabiam que foi Yahvé que libertou eles. Isso não pode ir, não. Mas eles não temiam a Deus. E eles se apadronaram, eles seguiam o padrão da cultura que eles viviam. Quando Moisés subiu para o Egito, ele falou, nos dá um Deus. O que eles estavam acostumados? Com bezerros de ouro, com deuses feitos com mãos humanas. Então, o que eles fizeram? Criaram um Deus para eles. E o que nós temos feito? Nós temos criado nossa versão de Deus, a nossa versão de Jesus, né? Achei interessante que ele até fala assim, a gente acha que Deus é nosso brother, é o nosso parça, nosso amigão. Jesus é o nosso amigo. Mas Jesus nos deu uma condicional para que ele seja nosso amigo. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu digo. Então, ele não disse assim, não, cara, você é meu parça, eu sei que você peca, eu sei que você assiste um trem que você não devia, eu sei que você fala que você não deveria, eu sei que você pega um dinheirinho escondido, mas eu entendo seu coração. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu falo. Então, a gente reduziu a grandeza de Deus para uma pessoa que, ele entende o nosso coração, nós temos um tempo da graça, Deus não vai mandar mais fogo do céu e consumir a gente como antigamente ele consumia, né? Em 2 Coríntios 6, fala assim, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em João 1, do 10 ao 11, fala, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não os receberam. E aqui eu acho muito interessante, porque os fariseus, eles diante de Jesus, diante da glória de Deus, Deus fazendo milagres e maravilhas, e eles não conseguiam reconhecer que aquele era Deus. Eu até falei para o Augusto, nosso primo, que a minha impressão, quando eu leio os discursos dos fariseus, é que eles se recusavam a que o Messias tivesse vindo na Terra e eles não fossem a pessoa que ele procurou primeiro. Ele foi para as prostitutas, para os ladrões.
para os assassinos, mas e eu que sou santo e reverente? Então, assim, os fariseus, eles se colocaram acima de Deus. Eles achavam que eles detinham a santidade. E a gente vê muita gente fazendo isso dentro da igreja também. Muitas pessoas que estão vivendo através de cargos e títulos, mas que não prega aquilo que vive. E essa é a palavra profética que veio para essas pessoas e também para a apóstola Valnice. Hoje ela pregou exatamente sobre isso. Ela falando que Deus não vai aceitar pessoas no altar falando aquilo que não vive. E aí a gente vai para Isaías 29:13. Que fala, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. E aqui é esse padrão, né? Que assim, a gente vai, que os judeus, eles criaram uma série de regras além do Pentateuco, além das leis que foi dadas a Moisés. Eles criaram uma série de regras. E as pessoas tentavam viver aquelas regras, mas elas não estavam tentando agradar a Deus. Elas estavam tentando se moldar ao padrão que o mundo vivia. E aí, em Romanos 1:20-23, fala assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma tais que os homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Dificilmente a gente vai ver aqui no Ocidente pessoas que adoram animais, né? Mas no Oriente isso ainda é uma prática bem comum. Mas a gente não adora só um Deus que a gente diminuiu para caber na nossa crença. A gente também adora dinheiro, a gente adora pessoas, a gente adora influencers, e a gente está sempre seguindo um ao outro para saber quem é que vai dar o rumo da nossa vida, né? E aí, já encerrando, ele traz que a gente reduz a grandeza de Deus de duas formas. A primeira, a gente finge que Deus não sabe tudo aquilo que nós estamos fazendo e falando. O Espírito Santo, gente, se ele habita em nós, ele habita em nós o tempo inteiro. Não dá para a gente falar para o Espírito Santo assim, ô Espírito Santo, me dá uma licencinha aqui só para eu assistir esse filme aqui, que eu sei que não te agrada, mas está bombando no cinema. Ou então, assim, Espírito Santo, me dá uma licencinha para eu escutar essa música aqui, que eu sei que fala coisas que está contra a tua palavra, e que falam coisas que o Senhor abomina, mas ela é divertida. Então, o Espírito Santo, ele está conosco o tempo todo. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não entristecer o Espírito Santo. E aí, voltando nesse Jim, que estava preso lá na cadeia, né? Ele falou que um dia ele estava arrependido lá, chorando, pedindo perdão a Deus pelos pecados que ele cometeu. E Deus falou com ele assim, Jim, por que o meu povo... Ele não está falando das pessoas que não acreditam em Jesus. Ele falou, por que o meu povo se diverte com as coisas que me pregaram na cruz? Então, isso mexeu comigo. Então, assim, a gente às vezes a gente tem um hábito que a gente sabe que Jesus morreu por causa dele. E a gente ainda tem coragem de continuar fazendo. Isso tem que nos envergonhar, isso tem que nos constranger, porque se não nos constrange, não tem arrependimento. E sem arrependimento não tem mudança de vida. Então, em Ezequiel 8:12, fala assim, filho do homem, você viu que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no seu santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E aí em Hebreus 4:13 fala, nada, em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E aí, em Lucas 12, Jesus fala o seguinte, não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto ou que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram nos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados.
E eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo do que mata o corpo, e depois nada podem fazer. Mas eu mostrarei quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, este vocês devem temer. Então, e esse é o ano, né, que tem sido pregado a verdade e a justiça do Senhor. Olha lá, gente. Está sendo pregado que esse é o ano da verdade, é o ano que as coisas vão vir à luz. E eu estou achando incrível o quanto as coisas têm vindo à luz tão rápido. Né? Na palavra profética da semana passada, a Valnice, ela falava assim que muitas coisas vão vir à tona, em todas as esferas, econômica, social, judicial, dentro do Congresso, na nossa vida pessoal, tudo vai vir à luz. E a glória de Deus, ela traz consigo a sua correção. Então, a gente vê assim, invade o Congresso. Ah, foi os bolsonaristas. Rapidamente começa a mostrar vídeo de policial jogando a própria viatura no Rio, de pessoas quebrando o Congresso antes dos patriotas chegarem, aí já acha documento de que o pessoal tinha sido avisado, e aí já vem documentação mostrando que eles cancelaram a segurança um dia antes, né? Não tinha segurança suficiente no sábado, sendo que eles já sabiam que ia ter a manifestação, e aí você já vê vídeo de policiais na manifestação, em rodinha, fumando, parado fumando. Aí você tem vídeo de pessoas que foram escoltadas pela polícia por debaixo do Congresso, depois do quebra-quebra. Tudo veio à tona muito rápido. As coisas estão vindo à tona muito rápido. Aí você vê na esfera econômica, você tem ali uma empresa igual Americanas que trouxe um escândalo. Gente, nós estamos no dia 14 de janeiro. Olha a quantidade de coisas que já aconteceram. Aí você vê um rombo, é 20 bilhões, passa 2 dias, 40 a dívida. O negócio tá assim. E aí eu comecei a reparar o quanto que as coisas estão acontecendo. Vem uma notícia falsa, pum, vem uma verdadeira depois desmentindo. Mas a Valnice, né, Deus falou com a Valnice que mesmo assim terá pessoas que não irão acreditar, mesmo as coisas vindo à luz. E depois ele mostra que a segunda forma como a gente reduz a grandeza de Deus é fingindo que Deus é igual a gente, o nosso parça, o nosso brother. E aí a gente não aceita a correção, a gente fala, não, tá tudo bem, Deus me entende. Isso é condenação, isso é legalidade, isso é na época da lei, isso é Antigo Testamento. Deus corrige aquele que ama. Se a gente diminuir a grandeza de Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o universo e tudo que neles há, e tem poder para nos destruir, igual ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas também tem poder para nos edificar, nós vamos cair, como os israelitas caíram, nós vamos desviar, como alguns de nós já desviamos algumas vezes, e a gente não vai a gente não vai ver a glória de Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, é um momento de arrependimento, é um momento da gente olhar para a nossa vida e falar assim, Deus, aonde que eu estou te desagradando? Aonde que eu estou errando? E a gente pedir o Espírito Santo para nos ajudar a mudar, porque não é pela gente, né? A gente não tem força. Se fosse só na força, assim, na vontade, né? É muito fácil. Mas a gente precisa do Espírito Santo para nos ajudar a mudar e a nos preparar. Por quê? Porque se a gente quer ver um avivamento, se a gente quer ver milhares de pessoas sendo salvas, nós precisamos interceder. Todas as profecias de Deus, elas tomam forma, elas vêm à luz através da oração e da intercessão. Então, Deus falou através do profeta Jeremias que 70 anos depois, o povo ia voltar do exílio. Quando estava chegando, Daniel fez as contas e falou, é hora de interceder. Dobrou o joelho no chão e foi orar. Se a gente não interceder pelo avivamento do Brasil, pelo avivamento da nossa geração, para a gente ver Deus abalar a nossa estrutura, a nossa igreja, e reconstruir uma igreja que ele vai olhar e falar assim, essa é uma igreja que eu amo, não é uma igreja que eu quero vomitar, Laodiceia, a gente vai perder a oportunidade. Então, esse é um chamado, né? O inferno está totalmente posicionado. Vocês viram lá o palácio, né? Com todas as pessoas lá de Umbanda, fazendo culto e consagrando o palácio para os Exus. Eles estão posicionados. O diabo já se posicionou seu exército, ele sabe que o tempo está acabando. E está na hora do povo de Deus parar de brincar de ser crente, de fingir que está tudo bem, de ir na igreja só no dia de domingo e achar que está legal.
e começar a se posicionar para que a gente veja a glória de Deus, para que a gente veja pessoas sendo transformadas. Aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, se a gente não chorar, se a gente não lamentar que os nossos familiares, que os nossos amigos estão indo para o inferno, a gente precisa converter. Porque a gente tem que dobrar o joelho no chão e falar: Deus, dai-me vida, dai-me almas. Eu estava lendo o livro do Reinhard Bonk, que é Evangelismo pelo Fogo, e ele conta que ele estava precisando de um dinheiro, né, para pagar, e ele pensou: Deus, me dá 1 milhão, né, que era o dinheiro, parece que ele precisava para fazer um evangelismo. E aí ele fala: não, Deus, não me dá US$ 1 milhão, me dá 1 milhão de almas. Uma outra missão que ele fez, 1.206.000 pessoas aceitaram Jesus em um único culto. Único. Esse é o mover do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo vai derramar, mas ele vai derramar quando ele tiver da gente, do seu povo, temor e reverência. Porque sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Nós não estamos. O tempo da graça não é oba-oba. Não é, pode fazer o que você quiser, eu vou te perdoar. A gente não pode crucificar Jesus de novo. Não tem como a gente crucificar Jesus de novo. Então, essa é a palavra. Temor do Senhor. Ficou todo mundo caladinho hoje.